Vou pedir que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler um texto aqui, rapidinho, um texto muito difícil de ler, um livro muito difícil de encontrar na Bíblia, um texto que quase ninguém conhece, João capítulo 3, verso 16. E o tema nosso é Avançando o Evangelho por Ministérios de Misericórdia. João 3,16, você sabe até de qual, você já usou isso para evangelizar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, pode parecer um texto muito conhecido, muito utilizado, você poderia dizer assim, eu sou muito familiarizado com esse texto, todos nós o somos, mas seria importante mencionar algumas questões aqui, principalmente por causa da relação desse texto com Sandro, mencionou ali um pouco sobre generosidade, falou sobre a marca de uma igreja generosa, e eu vou aprofundar esse tema. Na verdade, a base da generosidade da igreja, ou da misericórdia da igreja, está no próprio Deus. Não tem como a gente falar de misericórdia, de compaixão, de dádiva, de amor, se a gente não remeter àquele que é a fonte de todo amor e de toda misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Pense nisso. Olha, pode parecer óbvio para nós cristãos dizer que Deus é amor. A gente fala isso até de maneira meio clichê, assim, superficial. Mas Deus é amor? É claro que Deus é amor. A gente fala isso com frequência. Você está evangelizando, chega para uma pessoa e diz para ela, olha, Jesus te ama, Deus é bom, Deus é amor. Irmãos, essa é uma afirmação que, por mais que possa parecer romântica, até água com açúcar, superficial sobre a natureza de Deus, é uma frase que pode custar a vida de um muçulmano no Oriente Médio. Não sei se você sabia disso. Na teologia islâmica, por exemplo, não é teologicamente correto afirmar que Alá, o Deus muçulmano, é amor. Você pode dizer assim, mas eu conheço um muçulmano que me disse que Alá é amor, que o Islã é religião de amor. Ok, o Islã é uma religião de amor, e se ele disser para você que Alá é amor, você tem que continuar perguntando. E pergunte para ele, o amor é um atributo eterno de Alá? Se ele for minimamente educado na teologia muçulmana, ele vai titubear e vai dizer não. Por uma razão objetiva. Alá, na teologia muçulmana, é uma divindade solitária. Não existe trindade na concepção de Deus no Islã. Porque você, ao afirmar, e nesse ponto, o Islã herdou da cultura árabe uma tradição filosófica muito rigorosa, eles sabem que existe um problema lógico, não é apenas teológico, um problema lógico ao afirmar que Alá é amor. Porque você, ao afirmar que esse é um atributo eterno de Alá, dizer que o amor é um atributo eterno dele exige uma relação eterna de amor. Todo mundo ama alguma coisa. Todo ato de amar é um ato objetivo, é um ato dirigido a alguém ou alguma coisa. Mas se Alá é solitário, se a unidade da divindade no Islã é uma divindade solitária, então não há como afirmar o amor como um atributo eterno de Alá. Agora veja bem, por que nós cristãos podemos sustentar, a partir da nossa teologia, que Deus é amor? Porque nós somos trinitários, porque nós cremos na trindade. Claro, trindade não significa, e há infelizmente cristãos que até hoje confundem isso, cristãos que acham que trindade é meramente uma doutrina abstrata, teológica, árida, que não tem nada que dizer sobre missão, igreja, comunidade, não há nada sobre dizer como a gente pensa a sociedade, como que a gente pensa a psicologia humana. Mas, na verdade, meus irmãos, trindade diz respeito a muita coisa do que fazemos e cremos. Para começar, como dizia Agostinho, crer na trindade é crer que Deus é comunidade. E crer que Deus é comunidade significa admitir que Deus, antes de fazer o mundo, antes de criar qualquer coisa, já existia na natureza de Deus uma eterna relação de amor. Deus já era uma família antes de qualquer família humana vir à existência. Bom, isso já diz muito sobre quem Deus é. Isso já diz muito sobre a natureza do Deus que nós cremos. A questão é que se Deus é amor,
E a gente sabe disso porque um dos atributos que nós cristãos sustentamos sobre quem Deus é que Ele é Pai. E não há paternidade sem filiação. E dizer que Deus é eternamente Pai significa e exige um eternamente Filho. Agora, vamos imaginar um pouco mais. Imagine que Deus, por alguma razão, não tivesse criado o mundo, não tivesse criado você, não tivesse criado famílias, não tivesse criado animais, não tivesse criado cadeia alimentar, Deus não tivesse criado natureza. Vamos imaginar isso. Você poderia continuar dizendo que Deus é amor, sim ou não? Sim, porque o amor de Deus é um atributo eterno dele, independente do tempo e independente da criação. Está claro isso? Está claro isso? Agora raciocine. Se o amor é um atributo eterno de Deus, independente da ordem criada, isso significa que, seja lá o que Deus viesse a criar, de alguma maneira teria as marcas dos seus atributos. Ora, se Deus é a causa do mundo como nós o conhecemos, se Deus é a causa de toda a realidade que nós desfrutamos, alguma coisa nessa realidade criada tem que remeter esse atributo eterno de Deus. Irmãos, criar não é uma exigência da natureza de Deus. Escute isso. Deus não tinha que criar para ser Deus. Na verdade, é porque Ele é Deus que Ele criou. Na verdade, é porque existe amor no atributo eterno, nos atributos eternos de Deus, que Ele teve uma vontade, porque como nós dizemos lá no credo apostólico, nós cremos num Deus que é Pai, mas também é todo-poderoso. Não existe um problema entre paternidade divina e onipotência divina. Ao contrário, Deus só criou o mundo porque Ele amava e também porque Ele tinha todo o poder para fazê-lo. Mas Deus não tem uma onipotência arbitrária. O que é onipotência arbitrária? Porque se Deus não fosse Pai, fosse somente onipotente, nós podíamos ficar aqui preocupados agora, porque seja lá quem Ele é, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é onipotente, afinal de contas. Mas quando nós reconhecemos que Ele é simultaneamente onipotente e paternal, amoroso, a onipotência de Deus não pode ser arbitrária. A onipotência de Deus está a serviço da sua paternidade. A onipotência de Deus corresponde aos serviços que Deus opera a partir de um outro atributo, o seu amor. Então, a vontade soberana e onipotente de Deus nunca é uma vontade soberana e onipotente caprichosa. É uma vontade soberana e onipotente amorosa. Porque o amor de Deus é igualmente um atributo eterno dele, tanto quanto a onipotência. Então veja, Deus criou o mundo, então por que Ele criou? Deus podia não ter criado, isso não ia tornar Ele menos Deus. Porque Deus não tem carências. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte de toda a generosidade. Deus não tem demandas, nós temos demandas. Então por que Ele criou? Deus criou porque Ele ama. Deus criou porque Ele transborda de amor. Deus criou porque Ele quis expressar sua glória no mundo, e aí a gente vê um outro atributo divino, é que Deus é um Deus que se revela, que se descortina. E o que Ele está revelando de si, quando Ele criou o mundo? Deus está revelando de si que Ele é fundamentalmente um Deus de amor. Claro, Deus podia ter criado um mundo e colocado várias criaturas inconscientes do seu mundo. Pensa nos animais. Qual é o grau de consciência que os animais têm sobre o mundo criado? Animais têm uma relação imediata com o mundo. Animais têm fome, comem, animais precisam reproduzir, eles acasalam. Mas de todas as criaturas que Deus colocou no seu mundo, existe uma em especial, que tem uma capacidade particular de olhar para o mundo que Deus criou e se maravilhar com ele. Qual dos animais pode olhar para uma montanha e compor um salmo maravilhado com a imponência dela? Qual das criaturas pode olhar para uma mãe acariciando um filho num gesto de profundo amor maternal e se maravilhar com esse gesto de amor? Se comover com esse gesto de amor? Que animal pode fazer isso? Senão aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança e por isso pode conhecê-lo e se maravilhar com ele.
Irmãos, a criação de Deus é um evento em que Deus está se auto-revelando. A criação e o modo como Deus estruturou o mundo, como nós o conhecemos, expressa quem Ele é. Logo, Deus não é meramente um conceito, sequer o é. Deus é um ser profundamente pessoal, relacional, compassivo, cheio de amor. E o argumento cristão é que Deus, ao criar o mundo, criou o mundo por causa de uma profunda estrutura de amor que existe nele mesmo. A criação, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 20, a criação alude ao Criador. A criação aponta para o Criador. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, nós olhamos para a criação e nos encantamos com ela. Mas, assim como Deus é unidade e diversidade, como Deus é uma relação eterna de pessoas, Deus também criou o seu mundo diverso. Nós olhamos para o mundo de Deus e não vemos uma mônada, nós não vemos uma unidade em que você não percebe aspectos. Ao contrário, eu olho para o mundo e eu vejo água, líquido, sólido, quente, frio, cores distintas. Deus criou o mundo diverso como Ele é diverso. E não somente isso, Deus também estruturou o mundo dele de uma maneira que eu percebo um permanente fluxo de graça acontecendo entre cada coisa que Ele colocou no mundo. Você já parou para pensar que coisa extraordinária é você comer uma banana, que até hoje Biscoitos Aimoré tenta fazer uma embalagem e não consegue fazer uma igual? Que você pega o negócio e abre e come. Você já viu que coisa impressionante? Você já parou para pensar, na verdade o Biscoito Aimoré você passa raiva com aquele plásticozinho que nunca solta, né? Mas pense, por exemplo, que o Deus que você crê criou o mundo de tal forma que você tem uma abelha que vai a uma flor em busca de néctar, e ela tem determinados dispositivos na sua pata que faz com que o pólen da flor se apegue à pata dela, e ela vai para outra flor, e ela poliniza a outra flor em troca de néctar. E aí Deus vai enriquecendo o mundo dele numa cadeia de graças permanentes. Que mistério é esse que existe na raiz de uma bananeira que faz com que ela selecione apenas os nutrientes, vão se tornar seiva bruta, vão subir pelo caule, vão passar por fotossíntese, a folha tem que ter uma cor específica, verde, para capturar frequências de luz específicas, que vão metabolizar a seiva bruta, transformando no açúcar da sua banana docinha. Então eu olho para a estrutura da criação de Deus e o que eu vejo no mundo de Deus? Eu vejo um Deus que enriqueceu o seu mundo com graça. Eu vejo um Deus que costurou o mundo que nós vivemos numa grande rede de carismas. A palavra carisma está em grego, quer dizer graça, dádiva, presente. Então Deus criou uma rede de presentes no mundo. Deus criou uma rede carismática no mundo. Deus criou um mundo em que os dons e as dádivas estão sendo permanentemente trocadas, intercambiadas entre criaturas e criaturas. E por que Deus sustenta a realidade com dádivas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O fundamento, a expressão pública, eterna do amor de Deus, anote isso, é a dádiva. Amor não é uma relação sentimental em Deus. Amor não é uma relação de apelo meramente afetivo em Deus. Amor, meus irmãos, é um ato de expressão pública de compaixão, afeto, desejo, em que Deus coloca a dádiva no mundo. Pense nisso. A prova disso é que o dia que Deus quis te salvar, como Ele fez? Pela dádiva. Pela graça. O dia que Deus demonstrou o amor por você, como Ele fez? Te deu o Filho dEle. Porque Deus expressa publicamente o seu amor pela dádiva, pelo dom, pela graça, pelo carisma. Mas quando eu olho para o mundo que Deus criou, de novo, se é possível inferir alguma coisa sobre o Criador, olhando para o mundo que Ele fez, quando eu olho para o mundo, o que eu vejo? Eu vejo uma cadeia, eu vejo uma rede.
Trocas permanentes. Trocas permanentes. E aí eu quero falar aqui sobre um conceito fundamental, o conceito bíblico de justiça. O conceito bíblico de justiça, a palavra hebraica é tzedaká, justiça no sentido mais básico possível em língua hebraica é estar no lugar correto, em uma rede de relações corretas. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que está dentro de uma rede de relações corretas, na posição correta. Como que nós vemos Adão depois da queda? Deus vai lá no jardim, procura Adão, pergunta: onde estás? Adão tinha perdido a justiça. Ele não estava mais na posição correta e numa rede de relações corretas. A sua rebelião contra Deus o privou de desfrutar de toda uma rede de graça que Deus colocou na realidade, no mundo. Por isso, meus irmãos, observe o efeito da injustiça, que seria o seu oposto em Adão. O efeito da injustiça é que, como diz Keller no livro Justiça Generosa, na verdade no livro Ministérios de Misericórdia, é que o pecado produz uma espécie de reação em cadeia. O homem vai vivendo uma série de alienações. Ele se aliena de Deus, depois ele se aliena de si mesmo, depois ele se aliena do próximo e depois ele se aliena da própria criação de Deus. Deus é estranho para ele é estranho para si mesmo, o próximo é inimigo dele, e a realidade, o que eu faço com esse mundo? Eu poluo, eu exploro até esgotar. Como é que funciona essa coisa de criação de Deus? Natureza, realidade. E a gente vê isso em Adão. Você vê Adão fugindo de Deus, se alienando dele. Você vê Adão culpando a sua mulher, se alienando do próximo. Você vê Adão se alienando de si mesmo, quando disse que, quando ouvimos a tua voz, tivemos medo, porque estávamos nus, despidos, nem se reconheciam mais. E, finalmente, alienados da criação de Deus, porque Deus mandou cultivar o jardim, ele está lá tirando folhas do jardim para esconder a sua vergonha. A relação com o mundo de Deus também foi afetada pela alienação do homem de Deus. Então, de alguma maneira, é como se toda a ordem da criação funcionasse numa rede em que Deus governa, beneficia tudo pelo carisma, pelo dom, pela dádiva. Lembra? Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele continua dando. Ele continua sustentando a realidade. Mas existe uma criatura em particular no mundo de Deus que não consegue desfrutar dos benefícios da ordem do mundo de Deus. Lembra de Jesus? Sermão do Monte? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo que é a vez de vestir. E aí, na hora de Jesus tentar combater a nossa ansiedade, ele cita alguns exemplos. Olha para os pássaros. Que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e não lhes falta alimento. Olha para os lírios do campo que não tecem nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus está dizendo? Lírios vivem o reino, pássaros vivem o reino, e vocês? E vocês? Porque o lírio é uma criatura de Deus belíssima, mas ela é simples. A nossa percepção, na percepção de quem nós somos, é uma planta. Ela cumpre o seu papel de uma maneira muito básica. Ela extrai o que tem que extrair da terra, recebe a luz o que tem que receber, mas morre logo, é queimada, é jogada fora, como diz Jesus. Ela não tem mais nenhuma outra função. Mas enquanto aquilo que Deus lhe designou como tarefa, ela é super leal e desfruta de todos os benefícios de viver num mundo criado por Deus, sustentado por dádivas, não lhes falta nada. Os pássaros, idem. Eu fico às vezes abstraindo. E eu costumo dizer que teólogo tem que ter liberdade poética para pensar algumas coisas, tá, gente? Então, às vezes eu fico me imaginando pássaros pousados no fio de um poste de energia elétrica, um cabo elétrico, observando as pessoas vivendo aquela vida louca de carros indo e voltando. Sabe assim? E você estressado no trânsito, xingando quem te fechou, aquela briga maluca, você todo intenso dentro do carro, meu Deus, estou atrasado, tenho que ir para o trabalho, e os pássaros lá, na boa. Olhando para você na sua tolice ansiosa.
E o tom de Jesus, nesse trecho do Sermão do Monte, é um tom de ironia, um tom de humor. Jesus está te zoando. Jesus está zoando os discípulos. Jesus está dizendo assim, olha para os lírios, para o passarinho, acorda, eles estão mais sábios do que vocês. E ele diz, homens de pequena fé. Não lhes falta nada. Por quê? Porque eles estão dentro da ordem de justiça, porque eles estão dentro de uma ordem carismática. Eles desfrutam de uma criação em que há um fluxo permanente de dádivas entre criaturas e criaturas. Timothy Keller, no livro dele, Justiça Generosa, definindo justiça, ele diz assim, a palavra bíblica para tzedakah se refere a um viver diário, no qual a pessoa trata com justiça, generosidade e igualdade todos os relacionamentos na família e na sociedade. Agostinho de Hipona, no livro dele, num determinado trecho do livro que ele fala sobre doutrinas da fé cristã, ele definindo, em Confissões ele faz a mesma coisa, mas em Confissões ele é um pouco mais explícito, quando ele diz que existe uma ordem do amor no mundo de Deus. A ordo amores, em latim. Existe uma ordem do amor, existe uma cadeia de amor e relacionamentos no mundo de Deus. Eventualmente, essa ordem pode sofrer algum tipo de alteração por causa de uma criatura colocada no mundo que tem problema com o amor. E adivinha quem é? Nós. Nós. E aí, Agostinho diz assim, o bem que vocês amam, o que você ama? Sorvete, picanha, o que você ama? Lasanha, o que você ama? Pensa aí, o bem que vocês amam, Agostinho, vem dele, mas só é bom e agradável em relação a ele, no modo dele, e com justiça se tornará amargo se vocês o amarem injustamente. Qualquer coisa que venha dele, sem ele, deve ser abandonado. Deve ser abandonado. Agora veja como isso aqui é claro. Existe uma ordem justa no mundo de Deus, que Agostinho chama de ordem do amor, ordo amores, ok? Existe uma ordem de graças e carismas permanentes. Quem é justo, quem está dentro da ordem. Quem vive o reino, aquele que está dentro da ordem. Não foi isso que Jesus falou, lá no texto do passarinho e do lírio? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua... então se justiça, tzedakah, é estar numa rede de relações corretas, viver num mundo em que a ordem de Deus é baseada nos seus dons, é desfrutar de uma vida do justo. Mas e o injusto, como ele vive? O injusto vive como alguém deslocado dessa realidade. Então vamos lá, recapitulando. Deus estruturou o mundo numa diversidade de dons, diversidade de aspectos. A dádiva de Deus é diversificada. Deus é amor, Deus é relação. Deus colocou um ser que ama dentro do mundo, que somos nós. Deus é absoluto e tudo é relativo a Ele. Deus é quem determina por seus decretos divinos o que é o que no mundo que Ele criou. Mas, no meio desse grande mistério da criação de Deus, uma de suas criaturas se rebelou contra ele, se deslocou do mundo dele, se alienou dele, do próximo, de si mesmo, da criação dele. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 28, que a ira de Deus se revela do céu, agora, contra toda impiedade, perversão dos homens, por uma razão, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram conhecer quem esse Deus era. E quando você despreza o conhecimento de Deus, você precisa disso para viver, tanto quanto um pássaro precisa de oxigênio e alimento para viver, tanto quanto um lírio que precisa da luz para fazer fotossíntese, nós precisamos conhecer a Deus, porque fomos feitos para isso. Como nos alienamos dele, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável. E agora nós nos tornamos, verso Romanos 1, 29, cheios de toda injustiça. Cheios de toda injustiça. O que é isso? Imediatamente após a queda, o que nós vivemos foi um deslocamento da realidade de Deus. E um deslocamento das relações corretas com o mundo de Deus.
E quando há uma inversão, há uma alienação dessa ordem, o efeito imediato foi o que Paulo vai descrevendo aqui: malícia, avareza, maldade, inveja, calúnia, homicídio, malignidade, difamação, aborrecidos de Deus, insolência, soberba, presunção, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatez, afeição natural, contra a afeição natural e sem misericórdia. O efeito imediato. Esse aqui é o caos moral que nós vivemos no mundo. E para ser mais objetivo, o que está acontecendo aqui? Ora, se viver o reino de Deus e desfrutar de um reino baseado no dom e na dádiva, é desfrutar de tudo aquilo que a vida justa proporciona, a pobreza é o seu inverso. Então nós não podemos dizer que pobreza é meramente falta de dinheiro. A pobreza é complexa, tanto quanto a vida é complexa. Existe uma complexidade nas pobrezas, como existe uma complexidade nas riquezas. Olha, qualquer pessoa minimamente envolvida com vulneráveis sabe disso. Que quando a gente lida com pessoas vulneráveis, e eu falo vulnerável real, não vulnerável abstrato, porque você conhece o vulnerável abstrato, o pobre abstrato. O pobre abstrato é aquele pobre recortado pela ideologia, tirado do seu contexto. E aí você fala, olha o pobre, esse aqui é o pobre, você tem que amar o pobre, vamos servir o pobre. Mas o pobre contextualizado é uma outra realidade. O pobre no seu contexto é outro mundo. O pobre no seu contexto não vota nos partidos que querem ajudar os pobres. Na sua maioria. Na sua maioria. Eu trabalhei 7 anos com crianças vulneráveis e eu via isso recorrentemente. Porque o que eles queriam era vida de classe média. Eles não queriam ser revolucionários. Eles queriam desfrutar de bens de consumo. Eles queriam ter acesso ao TV de plasma, ao celular bacana. Essa é a realidade, é o pobre que não é ideologicamente abstraído. A questão é que, às vezes, esse pobre mesmo, pobre no sentido de não ter acesso a vários daqueles que são os indicadores de desenvolvimento humano, saneamento básico, falta de recursos, educação de baixa qualidade, um ambiente de profunda insegurança pública. Esse indivíduo, muitas vezes financeiramente pobre, era moralmente muito rico. Intelectualmente, às vezes, muito rico. Esteticamente, muitas vezes, rico. Eu já citei isso aqui em algumas mensagens por aí andando. Eu tinha uma aluna, uma aluna que era extraordinária, e eu nos projetos sociais, lidando com ela assim frequentemente, percebia que ela era muito diferente dos meus outros alunos, mesmo vivendo no mesmo ambiente cultural. Para começar, o gosto musical dela não tinha nada que ver com a maioria dos meus alunos. E ela gostava de bom rock and roll. Viu, Sandro? Gostava de bom rock and roll. E eu falava assim, mas vem cá, por que você não está ouvindo o proibidão da galera? Por que você não está ouvindo o proibidão? Ela falou assim, eu não gosto. Mas sério, você não gosta? Mas seus colegas todos gostam. Mas eu não gosto. Eu falei, mas por que você não gosta? E eu sempre percebi que ela, intelectualmente, era muito diferente dos outros alunos. Ela falou, tem um tio que gosta de rock and roll. E ele coleciona disco de vinil de várias bandas de rock. E eu cresci ouvindo rock, tomei o gosto pelo rock por causa do meu tio, e eu gosto de rock and roll. Gente, só porque ela mudou o padrão estético dela, no ambiente que ela vive, isso abriu um universo para ela, que inclusive impactou o desempenho intelectual dela na escola. Na escola. E aí eu te pergunto, o que é pobreza? Eu te pergunto, o que é pobreza? E como nós resolvemos pobreza? Transferência direta de renda, você acha que vai tornar as pessoas mais inteligentes? Você acha que vai tornar as pessoas mais competentes? As pessoas vão ter mais oportunidades sociais? Não. Às vezes a transferência direta de renda é a ferramenta que nós temos que ter para suprir uma demanda objetiva. Eu fui no sertão e eu vi como transferência direta de renda é fundamental, num contexto em que as pessoas sequer têm o que comer. Vai lá para você ver no sertão. A seca está comendo, não tem como criar os animais, não tem como pôr comida na mesa, porque não tem jeito de ganhar dinheiro. Se não for transferência direta de renda, eles não teriam o que comer, de fato. Mas, isso é muito diferente de quando você olha para o pobre real e enxerga o pobre real dentro do seu contexto. Porque a pobreza do sertão é diferente das favelas. A pobreza das favelas é diferente de muitas periferias, como regiões ribeirinhas da floresta amazônica. Cada pobreza é uma pobreza, cada indivíduo é um indivíduo. E cada riqueza é uma riqueza. Agora veja bem,
Deus criou um mundo com uma diversidade de aspectos e riquezas. Mas também, quando o homem se alienou de Deus, ele adquiriu uma diversidade de pobrezas. O Sandro citou aqui 2 Coríntios, capítulo 8, que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, encorajando aquela igreja a ser generosa com os irmãos da Judéia, que eram pobres. Paulo estava viajando por toda a Ásia, por toda a Caia, viajando por Éfeso, coletando ofertas para os irmãos pobres da Judéia, os judeus cristãos da Judéia. E Paulo diz, olha, se eles nos deram bens espirituais, nós somos devedores a eles de bens materiais. Olha como que Paulo tinha claramente uma percepção de que haviam riquezas e riquezas. Que se a igreja da Judéia estava suprindo os irmãos da Ásia e da Europa com riquezas espirituais, esses irmãos então deveriam ser agora generosos com os irmãos da Judéia com riquezas materiais. Qual dessas riquezas é a mais real? Nenhuma delas, todas são reais. Então Paulo não está simplesmente fazendo caridade, ok? No sentido popular do termo. O que Paulo está fazendo é uma gestão da multiforme graça de Deus. Paulo está fazendo mordomia cristã. Paulo entendeu que o reino de Deus é complexo e que existe um fluxo de uma diversidade de dons e dádivas no mundo dele, e que Deus nos deu a capacidade e a responsabilidade de manter o fluxo das dádivas no contexto da igreja, em primeiro lugar. Porque se a igreja é a imagem pública do reino de Deus, a dinâmica interna da igreja deveria refletir essa realidade. Então, irmãos não estão vendendo seus bens por mera caridade. Irmãos estão vendendo seus bens e partindo com o irmão, porque isso é o que corresponde ao reino. No reino de Deus há uma troca permanente de graças e dádivas entre as pessoas. E olha como que Paulo é claro. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis, olha que frase forte. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que texto bom para a teologia da prosperidade, não é não? Mas não é nesse sentido, obviamente. Porque se você lê a Escritura na perspectiva de como a economia carismática, a economia do carisma, a economia do dom e da dádiva funciona, você jamais olharia para esse texto desse jeito que você quis olhar aí. Porque, claro, a nossa percepção da palavra riqueza está cooptada por uma cultura de classe média, rica, que quer ser próspera, estável, encontrar segurança financeira. Mas quando você olha para a linguagem de Paulo, que é a linguagem do reino, ele está falando aqui de uma riqueza muito mais complexa, que inclui, claro, a dimensão financeira, mas não apenas ela. Gente, Paulo está dizendo isso aqui para uma igreja relativamente pobre. Mas observe, se você volta para o verso 1, o trecho que o Sandro leu, Paulo diz assim, eu quero citar um exemplo para vocês, de como os irmãos lá da Macedônia fizeram com os pobres da Judéia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, uma outra riqueza, abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. O parâmetro de riqueza para Paulo não é o quanto se tem, mas é o quanto se dá. É o quanto se dá. O padrão de riqueza para Paulo não é o quanto você tem no cofre, ok? É o seu senso de dádiva. Mas por que esse é o parâmetro? Porque esse é o parâmetro da natureza de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o que Deus deu? O que Deus deu, meu irmão? O que Deus deu? Deus deu um único filho, aquele que Ele amava desde a eternidade, para morrer por aqueles que creem nele. Deus deu o seu objeto de amor e prazer eterno, para ser sacrificado, para ser moído. Essa é a expressão máxima do amor de Deus. Ora, se a igreja ama, ela vai dar. Se a igreja ama, ela se compadece.
E aí o texto é claro: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque dou testemunho, na medida de suas posses e até acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência dos santos. Imagina isso. Paulo deve ter chegado lá e falou: meu Deus do céu, essa igreja é tão pobre, meu pai. Eu tive uma experiência dessa em Moçambique, da outra viagem que eu fiz. Eu fui numa igreja no interior de Moçambique, quase no Zimbábue, numa conferência de pastores. Irmãos, a igreja era uma igreja de barro. Pensa assim, numa igreja de barro, sem energia elétrica. O culto tinha que ser de dia por causa da luz solar. O púlpito era de barro, do mesmo barro que foi feita a igreja, foi feito o púlpito. E eu estava pregando nessa igreja, tinha um grupo pequeno de 15 pastores, as esposas estavam no lado de fora com as irmãs lá fazendo outra coisa, e a gente estava só com os pastores aqui, e a gente batendo papo, e orando, falando da palavra de Deus. Eu terminei de pregar a palavra, os irmãos fizeram um culto, e eles fizeram questão de me ofertar, me darem uma oferta no final do culto. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Irmão, se eu somasse toda a oferta que eu recebi, e foi vários papéis de dinheiro, mas se eu somasse tudo aquilo e dividisse pelo real, daria o equivalente a mais ou menos R$3 brasileiros. E a vontade que eu tinha de sair devolvendo o dinheiro para todo mundo. Meu irmão, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Porque aquilo às vezes era uma refeição de uma semana. E aí na hora, o missionário que estava lá, trabalhava lá há muito tempo, falou: não faça isso. Receba. Receba, porque essa é a lógica do reino. Receba, porque como diz aqui no texto, eles pediam a Paulo com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Você entendeu? Eu estava na lógica econômica e eles na lógica do reino. Eu estava na lógica da meu falso senso de misericórdia, e eles transbordando de alegria e de dádivas do reino. Ora, se Deus deu o Filho dele para eles, o que eles poderiam fazer com alguém que está falando dessa mensagem? Honrá-lo de alguma maneira. E eu, no meu orgulho, talvez, no meu falso senso de misericórdia, talvez, criei um bloqueio, porque eu falei: não é possível que eles querem fazer isso comigo. Sim, meu irmão, essa é a lógica do reino. Agora pense bem, qual é o problema do nosso mundo contemporâneo? O problema do nosso mundo contemporâneo é que nós vivemos um mundo consumido por muitas pobrezas, e não é meramente e unicamente financeira. E por que o nosso mundo está tão pobre, gente? O nosso mundo está tão pobre porque alguma coisa no fluxo da graça de Deus está dando ruim, como diz os meninos da comunidade, deu ruim. Deu ruim alguma coisa na estrutura do mundo. E o que deu ruim é que Deus colocou nesse mundo alguns mordomos, para gerenciar a sua multiforme graça, e tem gente retendo graça no mundo. Tem gente acumulando graça no mundo. E quando graça é acumulada, pobreza se expande. Graça retida é desgraça do outro. Graça retida, desgraça do outro. Escute isso, meu irmão. Agora pense, abra comigo sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cheguei no meu 8º ponto. Não estou brincando, tenho 8 pontos. Está aqui o esboço, você pode vir no final e ver. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 ao verso 11. Irmãos, qual a conclusão que eu tenho percebido? Ao ler a Bíblia e a dinâmica da igreja, como que a igreja gerencia as dádivas e os dons de Deus, é o reflexo de como Deus gerencia suas dádivas e suas riquezas para além da igreja. O que a igreja vivencia é um antegosto do reino de Deus, é o antegosto do mundo que Deus desejava e deseja estabelecer na realidade. Então, olha o que Pedro vai dizer aqui, irmãos. Servi uns aos outros, verso 10, 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Igor, como que eu exerço misericórdia? É de qualquer jeito? Não, conforme o dom que recebeu. Igor, eu só sei servir macarrão no acampamento da igreja. Então sirva macarrão no acampamento da igreja.
Mas se eu chegar lá e você tiver com cara emburrada porque está servindo macarrão, nem esse dom você tem, meu irmão. Entendeu, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como que? Atenção, bons despenseiros, o termo no grego é economos, bom mordomo da multiforme graça de Deus, porque a graça de Deus tem múltiplas formas, múltiplos aspectos, múltiplas riquezas. E nós somos mordomos dessa multiforme graça. Se você fala mesmo, seu dom de falar, não fale de qualquer jeito. Porque mordomo é mordomo, tem que ser um bom administrador. Tem um modo de falar. Fale de acordo com os oráculos de Deus. O meu dom é de servir. Não sirva de qualquer jeito. Verso 11, se alguém serve, sirva e faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas, olha aí, seja Deus glorificado. Gente, olha como isso é lógico. Isso é lógico. A ordem de Deus, a ordem do mundo de Deus é carismática, lembra? Troca de dons, troca de graças, troca de dádivas, acontecendo todo o tempo, todo o tempo. E por que Deus criou o mundo assim? Porque Deus é amor. Porque Deus está revelando algo dele, Deus está se auto-revelando no mundo. E qual atributo que ele está deixando nítido na ordem da criação dele? O amor, já falamos disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a dádiva, o carisma. Agora veja que interessante, se eu como cristão desenvolvo um senso de mordomia dos recursos que ele me deu, se eu desenvolvo um senso de gestão dos recursos que Deus me agraciou e eu dou essas dádivas, na riqueza da generosidade que ele está colocando em mim, qual é o efeito imediato desse tipo de serviço? Deus é glorificado. E isso não é um termo que a gente pode tratar de qualquer forma. Glorificar a Deus, irmãos, é exibir quem Deus é. Glorificar a Deus é tornar Deus conhecido por nossos atos, por nossas ações, por nossos gestos de amor, de compaixão. Eu tenho um cunhado, meu cunhado não era cristão, odiava o evangelho, abominava, principalmente por causa do mau testemunho. E esse meu cunhado, recentemente, pediu para ser batizado, por causa apenas do testemunho de generosidade da minha mãe, que é cristã. Porque minha mãe pegou uma menina de rua, que hoje é minha irmã, com 3 anos de idade, adotou, minha mãe botou vários moradores de rua dentro de casa para alimentar e conviver com eles. Minha mãe tem inúmeros testemunhos de compaixão, inúmeros testemunhos públicos de compaixão e generosidade. E aí o meu cunhado foi e falou assim, dona Matilde, acho que a única crente que eu conheci de verdade foi a senhora. Só que quando ele foi convivendo com outros crentes de verdade, foi convencido que existem outros. Ele decidiu ser batizado. Mas observe como um aliado da missão de Deus é termos uma igreja marcada pela misericórdia e a dádiva. Porque é claro, se nós fomos salvos pela dádiva, se fomos alcançados pela graça, se Deus deu o seu Filho a nós, parece lógico que aquele que foi salvo pela dádiva reproduza a dádiva que o salvou. Parece lógico que aquele que foi alcançado por um amor incondicional exerça crescentemente amor incondicional. E por isso, irmãos, é tão grave esvaziarmos nossas igrejas da mensagem do Evangelho. Porque quando nós achamos que a nossa igreja vai ser generosa, porque nós fizemos um projeto social na igreja, e a gente está constrangendo as pessoas a serem socialmente engajadas por causa da relevância pública disso, nós estamos matando justamente aquilo que queremos fazer. Você entendeu? Porque a igreja não pode ser motivada ao ato de generosidade por nada, além do Evangelho. O Evangelho nos dá razões reais, autênticas e suficientes para que sejamos generosos. Porque foi essa generosidade que nos salvou. Foi essa graça incondicional que nos alcançou. E é assim que Deus é glorificado. É assim que Ele é glorificado. Então não há graça, meu irmão, dada sem endereço. Você já parou para pensar nisso? Que você tem riquezas, que não são só financeiras, são capacidades, são dons, são habilidades. Isso tudo é riqueza para Deus.
São habilidades, são oportunidades, são pessoas que você conhece. Você sabe onde está o recurso e onde está a necessidade. Você sabe, Deus te deu esse dom, Deus te deu essa capacidade, Deus te deu essa competência. Mas saiba, meu irmão, dom não foi feito para a gente se realizar. Dom foi feito para ser dado, para servir, para servir. Enquanto a graça está retida, lembre-se, alguém está vivendo de forma desgraçada. A graça de Deus é multiforme. Então, faça como Wesley disse, trabalhe muito, John Wesley, trabalhe muito, economize muito e doe muito. Porque é assim que cristãos lidam com os dons e recursos que Ele nos deu. Vou citar um exemplo aqui, muito interessante. No ano passado, nós tivemos, no início desse ano, nós acompanhamos de forma muito intensa o evento lá em Brumadinho, vocês sabem disso. E nós tivemos inúmeras experiências, inúmeras, incontáveis, não tem nem como narrar aqui, tanta coisa que eu vivenciei intensamente em tão pouco tempo. Uma delas foi que, não sei se vocês sabem, todos os corpos que iam sendo descobertos, ou parte de corpos, porque na maioria era partes de corpos, achavam botas com pé dentro, e tentavam identificar de quem era. Essas pessoas iam para o IML, um único IML de Belo Horizonte. E providencialmente, a membro da minha igreja era assistente social nesse IML. E você acha que isso é em vão? Ela é a única pessoa no estado de Minas Gerais que era responsável em ligar para as famílias e dizer, identificamos os restos mortais do seu ente querido. E aí eu liguei para a Dani e falei, Dani, eu preciso te ajudar. Como que você pode me ajudar, Igor? Está tudo fechado aqui, ninguém pode entrar, só a polícia. Eu falei assim, você vai orar a Deus e você vai buscar a Deus de uma maneira, mas eu preciso colocar psicólogos aí dentro. Eu preciso colocar psicólogos de manhã, psicólogos à tarde, eu preciso de uma plantonista para apoiar essas famílias. Ela falou, Igor, é o que nós precisamos. As famílias saem daqui completamente destroçadas. Vem aqui, e lá vou eu para o IML. Cheguei no IML, gente, era jornalista, aquela confusão, polícia na porta, o pau quebrando. E aí eu entrei lá, policial, delegado me pegou pelo braço, consegui passar no meio daquela galera toda, entrei dentro da delegacia. Primeira coisa que eu senti cheiro dentro da delegacia era de cadáver. Você imagina isso, eles lavando os corpos com as mangueiras, pedaço de perna, braço, para tirar resto de minério do corpo dos cadáveres lá, dos pedaços de corpos, né? E aí eu fui andando ali para dentro, cheguei lá dentro, estava as assistentes sociais, as psicólogas, todo com aquela cara de cansado, eles nunca tinham visto aquilo na vida delas, o necrotério lotado de cadáver. E aí eu fui e falei assim, meu Deus, meninas, vocês estão muito afetadas. Nós temos que orar por vocês. E elas, sabe, quando não está nem conseguindo pensar em si mesmo mais, eu fui e falei, não, vamos orar aqui por vocês. E aí nós oramos por elas. E eu falei assim, fiquem tranquilas. Nós vamos colocar psicólogos aqui no IML para atender as pessoas que chegam aqui na instituição de manhã e de tarde, uma plantonista à noite, para vocês não terem esse estresse, para vocês saberem acolher essas pessoas da melhor forma possível, porque o trabalho de vocês é comunicar isso. E foi exatamente o que nós fizemos. E aí eu comecei a ouvir as notícias chegando, de gratidão, o poder público nos procurando, cidade nos procurando, o delegado agradeceu no final, chamou a gente para agradecer, falou assim, olha, eu fiquei muito feliz que vocês fizeram isso. Não, a igreja de Jesus fez isso. E eu falei, a igreja de Jesus fez isso. Explicitamente. A igreja de Cristo fez isso. Como eu estava na igreja lá, de Brumadinho, missa de 7º dia, as famílias chegando arrasadas, subindo a escada para a missa. E aí algumas pessoas estavam aqui, estavam lá, a gente dando rosa para as famílias. Eu vi uma menina num canto chorando, arrasada. E aí uma psicóloga da nossa equipe me chamou, a Carol. E aí quando eu cheguei perto dela, ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, eu não consigo entrar na igreja. Aí eu falei assim, mas por que você não consegue entrar na igreja? Ela falou assim, eu não consigo entrar na igreja porque eu não entendo por que Deus fez isso. Deus levou meu namorado. E eu queria muito que ele tivesse comigo hoje, porque foi uma pessoa maravilhosa. Eu custei achar uma pessoa igual a ele. E ele morreu, sumiu naqueles rejeitos de minério. Gente, o corpo dele não tinha nem sido encontrado ainda. Agora imagine a angústia dessa jovem, sentada no meio-fio, chorando, lamentando, reclamando, em dúvida sobre Deus. E aí eu falei para ela assim, pense de outro jeito. E aí entra a dádiva, né? Pense que você podia não ter conhecido Ele. Pense que viver é um milagre. A vida é um milagre. A morte é previsível, mas a vida é um milagre. E você teve a dádiva de conviver com Ele pelos anos que você namorou com Ele.
Pense nisso como um presente de Deus. Porque a morte, você concorda comigo? Ela é previsível. Ela é previsível. Ela está só ali à espreita de cada um de nós na esquina. Ela é previsível. Nós estamos numa fila e cada um tem uma senha, mas você não consegue ler o que está escrito na senha. Só Deus. Então espere. A morte vai te acometer. Mas saiba que o que Deus te deu foi a dádiva de conviver com Ele esses anos que você conviveu. Irmãos, foi imediato. Aquela jovem chorou, se levantou e entrou na igreja. Então, meu irmão, pense nisso. Pense em como nós podemos expandir e anunciar o reino de Deus a partir do modo como nós servimos as pessoas a partir dos dons que Deus nos deu. Pense que nós temos dádivas, temos carismas que podem enriquecer o mundo de Deus e tornar o mundo que Deus nos colocou sinalizado com os benefícios do reino que Deus há de trazer a cada um de nós. Pense que cada ato de generosidade de um cristão é um antegosto e um sinal, uma proclamação daquilo que Deus consumou na obra do seu Filho, o reino que Ele inaugurou por meio da obra do seu Filho. É muito mais do que um projeto de salvação sociológica, tá claro? É muito mais do que um projeto utópico de salvação ideológica e política. O que nós estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, é que cristãos vivem a partir de uma lógica em que as dádivas de Deus são distribuídas e redistribuídas a partir do nosso testemunho inteiro da nossa condição em Cristo neste mundo. Justiça não é simplesmente criar um sistema em que as diferenças são equalizadas. Justiça, nesse caso, significa reconhecer que Deus é absoluto e que criou um mundo diverso, e que toda a diversidade do mundo de Deus se integra na sua vontade soberana. O mundo de Deus, meus irmãos, é fundado em graça, amém? O mundo de Deus é fundado em carismata. O mundo de Deus foi fundado em graça porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus criou um mundo rico de graças e dádivas. E nós agora fomos chamados por Deus para reproduzir o mesmo movimento que Deus fez em nossa direção. O movimento da graça. O movimento da dádiva. Deus abençoe a todos. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos dê a graça de sermos testemunhas do reino de amor. Testemunhas desse atributo tão importante. E que o nosso serviço seja uma maneira pública de dizer quem Ele é. Pai, nós somos gratos por Jesus, gratos pelo dom que recebemos do Senhor. Somos gratos pela dádiva da nossa comunhão contigo, gratos porque o Senhor nos comissionou a reproduzirmos o amor que nos alcançou. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de anunciarmos Jesus, mas criarmos um contexto em que a mensagem faça sentido. E o contexto é o contexto da dádiva e da misericórdia. É o contexto da compaixão, Senhor. E que o Senhor nos dê essa marca de uma igreja que anuncia um evangelho e vivencia o evangelho que é anunciado. Que o Senhor transforme a igreja, Pai, numa agente pública da boa nova, mas uma boa nova que se reflete na vida dos santos, dando testemunho de que Deus amou o mundo dando, e por isso cada cristão salvo em Deus também dá. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Valeu.